Então vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Quem tiver com o evangelho na mão pode acompanhar. O item que nós vamos estudar é o item 9 e o item 10, ok? Então vamos juntos estudar esses dois itens do evangelho segundo o Espiritismo. O argueiro e a trave no olho. Diz assim, o item 9. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Narrou Mateus. Quando a gente pensa em argueiro e trave, do argueiro é aquela pequena porção, vamos dizer assim, de algo que entra no nosso olho e que muitas vezes incomoda sobremaneira. Mas às vezes é uma coisa tão pequena, mas incomoda. Uma trave é algo grandioso. É como se fosse um pedaço de madeira, que na realidade, do ponto de vista de metáfora, do ponto de vista de comparação, é até impossível se colocar uma trave no olho de alguém. Mas Jesus quis mostrar do micro ao macro. Ou seja, se o meu irmão tem um pequeno argueiro micro dentro do olho, e eu mostro para ele que tem esse argueiro, e dentro do meu tem uma trave enorme e eu não consigo ver, essa é a proposta. É a proposta de que eu possa me ver, para que eu possa primeiro tirar essa trave dos meus olhos e deixar que o meu irmão cuide do argueiro dele. O olho da gente é algo muito sensível, né? E toda vez que os nossos olhos estão com alguma coisa diferente, de imediato a gente sente logo e quer logo resolver. Ninguém aguenta ficar com qualquer coisa, nem que seja um argueiro no olho por muito tempo, porque já procura logo a ajuda de um especialista. Pois bem, Jesus é o nosso especialista, né? Jesus é esse especialista que vem nos convidar a entender melhor esse argueiro e essa trave que muitas vezes está nos nossos olhos e a gente faz questão de não ver, ou finge que não está vendo, ou muitas vezes vê e diz, não vou tirar essa trave do meu olho. Mas a proposta é um convite. E o item 10 nos fala assim, uma das insensatezes maiores da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós mesmos. Ainda somos assim. Ainda estamos nessa era dessa insensatez tremenda. Ainda conseguimos identificar, ainda que seja pequeno, o mal no outro, e às vezes a gente não consegue perceber o mal que nós carregamos na nossa vida. Não só para nós, mas para aqueles que vivem conosco. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Olha que legal, parece um tratado de psicologia, mas o Evangelho é um tratado de psicologia. Para que nós possamos nos olhar por dentro, mas não é olhar as nossas vísceras, não. É olhar os nossos sentimentos. É um olhar mais delicado. Olhar como um espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo. Ou seja, é como se eu pudesse ficar sentado numa plateia durante o dia e eu me observar
os meus atos, as minhas palavras, os meus gestos, aquilo que eu falo, como eu sou de verdade. E aí, perguntar, que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Parece forte, né? Mas é uma realidade. É o que pensaria eu, né? Se eu me visse fazendo o que eu faço, será que eu iria gostar de mim? Será que eu não iria dizer assim, tira essa trave, agora tu pode tirar a trave do teu olho, que realmente tu está se vendo como é. Ou não. Mas a realidade é um exercício da gente se conhecer. Por isso que no Evangelho tem aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo que muitas vezes, como muitas pessoas falam, eu só tenho coisa negativa dentro de mim. Tem não. Nós também trazemos coisas muito boas, muito positivas. Com certeza que muitas vezes essas virtudes, elas estão cobertas pelo manto, às vezes do orgulho, da vaidade, da presunção, da falta de vontade de fazer brilhar a vossa luz, como disse Jesus. E aí, continua o Evangelho. Incontestavelmente, é o orgulho que induz a todos nós. Ele fala o homem, mas eu digo a todos nós a dissimular. Ou seja, simular para que os outros possam ver uma coisa que não é. Ou seja, encenar, como fazem os artistas, né? Encenar algo que na realidade não existe. Então o orgulho faz essa camada de verniz para que a gente possa se mostrar muitas vezes como a gente não é. E aí a gente pensa que está fazendo bem para nós mesmos e não estamos fazendo, muito pelo contrário. Estamos adquirindo problemas fisiológicos, emocionais, psicológicos, que a cada vez que passa vai aumentando. Portanto, os seus defeitos, os nossos defeitos, tanto os defeitos morais quanto os físicos, muitas pessoas não se aceitam, muitas vezes porque tem uma situação física diferente. Aí não se aceita e sofre a vida inteira por não ter o carinho, o amor e a caridade consigo mesmo para se aceitar como é. Se eu não tenho uma estatura de 1,80 m, eu gostaria de ter, mas não tenho. Mas eu não vou me aceitar porque eu tenho 1,65 m? Não. Eu tenho que me aceitar com tudo que Deus programou para essa encarnação e procurar dela fazer o melhor para mim mesmo. Não só os defeitos morais, mas os físicos também. Então, semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade. Primeiro, a caridade para conosco. Porque como é que eu posso amar o outro se eu não me amo? Como eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim? Porquanto a verdadeira caridade, ela é modesta. Ela é simples e é indulgente. Isso nós sabemos, né? A verdadeira caridade sempre vai ser assim, silenciosa, simples, indulgente, modesta, calada, mas é como fosse aquele passo que nunca cessa, sempre continua. A caridade orgulhosa é um contrassenso. Não existe a caridade orgulhosa, entre aspas. A gente sabe que existe, né? Tem muita gente que faz a caridade para se orgulhar e bater no peito que fez a caridade por alguém e sai espalhando nos 4 cantos do mundo que fez. Mas é um contrassenso. Se você é caridoso, não deve ser orgulhoso. Se eu sou caridoso, não devo ser orgulhoso. Para quê? Botar tudo a perder? Visto que esses dois sentimentos se neutralizam um com o outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, e encontramos muito em nosso mundo, né? E muitas vezes nós estamos bastante presunçosos em nossos dias, em nossa vida. Se a gente sair de si mesmo e voltar para aquela ideia, aquela proposta de se olhar no seu dia a dia, vamos ver que tem dia que a gente está bastante presunçoso e vale a pena
Perceber isso aí. Perceber com um olhar de amor. Perceber com o olhar de que eu me conheço. É dessa forma que a gente muda. Quando a gente realmente se conhece e passa a entender que em alguns momentos eu sou assim, mas nem em todos os momentos eu sou assim. Então eu posso melhorar a cada dia. Então, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades. Supremacia das qualidades. O Senhor Supremo das qualidades é Jesus Cristo, nosso modelo e guia. Esse é o Senhor Supremo, o governador celeste do planeta Terra. Outro, eu desconheço, que tenha supremas qualidades, porque nós estamos no mundo de desafios, nós estamos no mundo de crescimento. Portanto, para ressaltar em outrem, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, ou seja, diminuiria, em vez do mal que eu exaltaria. Por isso mesmo, porque o orgulho é o pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Nenhum de nós somos totalmente virtuosos, mas também nenhum de nós somos totalmente orgulhosos. Nós estamos em escalas, mas a proposta do Evangelho é fazer com que a gente olhe muito mais para os nossos pendores que podem ser desenvolvidos, ligados à nobreza, à caridade, ao amor, à sensatez, à paz interior, à boa conversa, tá certo? Para que a gente possa em nós mesmos desenvolver o bem-estar interior. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. O orgulho está na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto e ainda se empenha em fazer com que nós possamos combater. Não é Jesus que vai combater isso na gente. Não é Jesus. Ele nos faz o convite para que nós mesmos possamos combater em nós essas situações que só nos trazem dor, sofrimento, atraso, dificuldade. Como principal obstáculo do progresso, a lei de progresso ninguém pode segurar. A lei de progresso é como um navio que não dá para aportar em um porto e ficar o resto da vida. A lei de progresso faz todos nós seguirmos, pela dor ou pelo amor. Meus amigos, encerrando esse momento de reflexão, de estudo, eu espero que a gente possa, aqueles que quiserem rever aqui o Evangelho para estudar um pouco mais. E aí, eu queria finalizar o Evangelho voltando aqui numa mensagem do Espírito Lázaro, que diz assim: pelas aparências se consegue enganar os homens. E nós sabemos que isso é verdade. A aparência é um verniz, é uma tinta caríssima, brilhosa, que muitas vezes se paga com muito choro, com muita tristeza. Mas é um verniz. E aí se consegue enganar os homens, ao mundo. A Deus ninguém engana. E a nós mesmos nós não conseguimos enganar. Porque nós trazemos dentro de nós as leis de Deus, grafadas em nossa consciência. Eu agradeço a cada um de vocês a oportunidade que tive de estarmos juntos aqui, nesse Evangelho. Desejar a todos vocês uma noite de paz, um sono refazedor, e que o Evangelho possa ser a cada dia essas gotas homeopáticas que vai caindo dentro de nós e vai nos ajudando a caminhar nessa estrada rumo ao infinito. Paz e bem.